A porta rangia. A chegada ao oeste selvagem. Quando pensamos no Velho Oeste americano, uma das imagens mais vívidas e emblemáticas que nos vem à mente é a de um saloon. Aquele prédio de madeira com portas vai e vem, um letreiro acima da entrada escrito saloon, sons abafados de piano, risadas, vozes alteradas e o tilintar de copos de vidro. Mas o que havia de fato por trás dessa cortina de romantismo popular? O que acontecia realmente entre aquelas 4 paredes de madeira que muitas vezes eram as únicas construções sólidas em cidades poeirentas nascidas da noite para o dia? Os saloons não eram apenas bares, eram centros sociais, políticos, comerciais e muitas vezes criminais de uma sociedade em formação. Serviam como o coração pulsante de vilarejos mineradores, entrepostos ferroviários, acampamentos de cowboys e cidades em crescimento acelerado. Para entender o que era um saloon, é preciso primeiro compreender o que era o Velho Oeste, uma região em ebulição, marcada por colonização, violência, ambição e resistência. Durante o século XIX, especialmente entre 1850 e 1900, os Estados Unidos se expandiam rapidamente para o oeste, em busca de terras férteis, riquezas minerais e novas oportunidades. Essa marcha para o oeste, conhecida como Westward Expansion, gerou uma febre de fundações de cidades improvisadas. E cada nova cidade precisava, além de um xerife e uma estação de trem, de um saloon. O primeiro saloon registrado surgiu em 1822, em Browns Hole, Wyoming, um posto comercial fundado para atender caçadores de peles. Com o tempo, o modelo foi se espalhando e se moldando à medida que o perfil das cidades se alterava. Durante a Corrida do Ouro da Califórnia, em 1849, saloons pipocaram entre tendas de lona e estruturas temporárias para oferecer bebida e jogos aos milhares de garimpeiros solitários e sujos que desciam das montanhas. Um saloon podia ser uma cabana tosca de madeira com um balcão e algumas garrafas, ou um prédio de 2 andares com lustres, espelhos, um palco para apresentações e até quartos no piso superior. Tudo dependia da cidade, do proprietário e do tipo de cliente. E quem eram esses clientes? Bem, eles eram os protagonistas e figurantes de um cenário complexo. Havia cowboys, após semanas nas trilhas, buscando uma bebida, uma mulher e um pouco de música. Havia jogadores profissionais vestidos com elegância, ganhando e perdendo fortunas em mesas de pôquer. Havia pistoleiros, homens perigosos que viviam à margem da lei. Havia xerifes tentando manter uma ordem quase impossível. Havia donas de saloon, mulheres que desafiavam as convenções sociais da época para administrar negócios em um mundo dominado por homens. E, claro, havia as mulheres da noite, dançarinas, garçonetes, acompanhantes, que viviam entre a margem e o centro da cena. Em muitos saloons elas eram mais do que entretenimento. Eram as verdadeiras âncoras da clientela. Mas nem só de prazer vivia um saloon. Negócios eram fechados ali. Alianças políticas se formavam entre goles de uísque barato. Decisões sobre o destino de cidades inteiras, como o trajeto de uma ferrovia, a venda de um lote de terra ou o julgamento de um crime, aconteciam nos fundos de um saloon, entre cigarros e ameaças veladas. Em cada canto do saloon, havia um pouco de civilização tentando se firmar, e muito da brutalidade de um mundo ainda sem regras. A arquitetura de um saloon do Velho Oeste não seguia um padrão definido por manuais ou por leis de zoneamento urbano. Afinal, muitas dessas cidades nem possuíam leis formais no início. Mas havia uma estética e uma funcionalidade que se repetia, quase como se brotasse do solo com os mesmos elementos essenciais: madeira tosca, uma fachada frontal com marquise e as famosas portas de vai-vem, abertas o bastante para que se ouvissem. Os sons internos mesmo do lado de fora, música, risos, discussões, mas altas o suficiente para cobrir a cintura de quem entrava. Essas portas de vai-vem, que hoje se tornaram símbolo quase kitsch do gênero western, não eram apenas decorativas. Elas permitiam ventilação em cidades áridas e abafadas, e também davam visibilidade ao que acontecia dentro, algo fundamental para atrair clientes. Era uma vitrine viva do que se oferecia: bebida, jogo, mulheres e perigo.
O interior de um salão típico era escuro, mal iluminado e impregnado de cheiros fortes, tabaco, suor, álcool e madeira envelhecida. O chão, quase sempre, era coberto de serragem. Mas não era estética, era praticidade. A serragem absorvia cuspes, vômitos, sangue, urina e outros resíduos inevitáveis em um local onde homens rudes passavam horas entre copos e cartas. O balcão era o centro de gravidade do espaço. Longo, espesso, feito de madeira bruta. Atrás dele ficava o barman, muitas vezes o verdadeiro xerife do local. Atrás do balcão, espelhos decoravam as paredes. Os espelhos, além de valorizarem a iluminação escassa com o reflexo das lamparinas, tinham outra função. Permitiam aos clientes ver o que acontecia atrás de si, algo fundamental em um ambiente onde uma briga ou um tiro pelas costas eram sempre possibilidades. Em cidades maiores e salões mais abastados, o espaço se estendia. Um palco recebia pianistas, cantoras, trupes de teatro itinerantes. Havia mesas com feltro para jogos de pôquer, blackjack, dados e faroeste, um jogo simples, mas popular, que envolvia apostas altas. Em salões ainda mais sofisticados, um andar superior abrigava quartos, alugados por hora ou por noite, usados tanto para encontros amorosos quanto para reuniões privadas. Os objetos contavam a história do lugar: copos de vidro grosso, garrafas reutilizadas, espelhos rachados, fotos de atrizes ou dançarinas, cabeças de animais empalhadas, até crucifixos em alguns cantos, talvez numa tentativa de lembrar que, em meio à devassidão, Deus ainda observava. E como esquecer do piano, sempre presente, mesmo que desafinado? O som do piano era o pano de fundo da noite, muitas vezes tocado por músicos solitários, outras por moças que sabiam pouco mais do que 3 acordes. Ainda assim, a música servia de ponte entre a melancolia e o caos. Havia salões que se diferenciavam por pequenos luxos: um balcão de mogno importado, uma escarradeira de cobre, um lustre pendurado em correntes, uma bandeira americana ao fundo. Mas todos, sem exceção, carregavam em suas tábuas marcadas pela poeira e pelas botas uma mesma promessa. Ali, por algumas horas, o homem comum podia esquecer o mundo lá fora. A porta se abre com um rangido. Poeira entra junto com o sol. Silêncio. Por um segundo. O tempo suficiente para que todos dentro do salão avaliem o recém-chegado. Ele dá 2 passos, afasta o casaco, revela o coldre. A música volta. O barulho se retoma. Essa cena quase teatral acontecia centenas de vezes por dia nos salões do Velho Oeste, porque quem entrava não era apenas um cliente, era um personagem. O salão era o ponto de encontro de tipos sociais muito distintos, mas unidos por uma mesma busca: refúgio, distração ou poder. Cada figura ali dentro carregava um papel, ainda que não estivesse consciente disso. Era um palco de vaidades, vícios e vontades humanas. O cowboy era talvez o mais romântico dos frequentadores. Vinha das trilhas sujo, cansado, com a pele queimada pelo sol e a barba por fazer. Às vezes gastava em um fim de semana o que levou semanas para ganhar. Bebia até desmaiar, jogava até perder e, se pudesse, dançava com uma mulher bonita só, para se sentir por algumas horas parte de algo maior do que o seu cavalo e seu chapéu. Apesar da fama de rude, era muitas vezes ingênuo, um símbolo ambulante da contradição entre liberdade e solidão. Os pistoleiros, por outro lado, não vinham para descansar. Vinham para mostrar que estavam vivos e prontos para matar. Eram homens de olhar atento, roupas sóbrias e passos silenciosos. Carregavam revólveres reluzentes e uma reputação que chegava antes deles. Frequentavam salões porque era ali que se anunciava quem estava no topo da cadeia alimentar. Suas presenças eram temidas, mas também reverenciadas. Bastava um movimento brusco e o salão inteiro mergulhava no suspense de um possível duelo. Os jogadores profissionais eram outra casta. Diferente dos cowboys e pistoleiros, vinham arrumados. Usavam paletós, coletes, relógios de bolso. Carregavam baralhos marcados e frases afiadas. Muitos viajavam de cidade em cidade, ganhando ou trapaceando seu sustento nas mesas de jogo.
Sabiam medir olhares, ler blefes, manipular emoções. No salão, eles não puxavam armas, puxavam cartas, e havia os comerciantes, prefeitos, médicos, padres e até xerifes, que frequentavam os salões com propósitos distintos. Alguns para fazer política, outros para ouvir o povo, outros simplesmente porque o salão era o único local com algo que lembrasse uma vida social. Até os defensores da moral, em segredo ou não, acabavam entre goles e jogatinas. Mas talvez as figuras mais complexas e subestimadas fossem as mulheres do salão. Entre elas, destacavam-se as dançarinas, as cantoras, as garçonetes e, sim, as prostitutas. Em um mundo onde as opções femininas eram limitadas, o salão oferecia, paradoxalmente, tanto escravidão quanto independência. Algumas eram exploradas até o limite da dignidade humana. Outras, no entanto, se tornavam donas de seus próprios negócios, influenciavam decisões políticas locais e desafiavam o estigma de uma sociedade machista. A relação entre homens e mulheres dentro do salão era uma dança ambígua, entre desejo e medo, afeto e negócio. Algumas histórias de amor nasceram ali, outras de ódio, muitas de tragédia. O salão, portanto, não era um espaço homogêneo. Era um caldeirão onde os valores da América em construção se misturavam de forma tensa, brutal, humana. E onde, acima de tudo, as pessoas iam para serem vistas, para existirem num mundo que, lá fora, pouco se importava com quem elas eram. Quando alguém empurrava as portas de vai-vem de um salão, cruzava uma fronteira simbólica, da ordem para o caos. Lá dentro, não havia garantias de segurança, justiça ou paz. Havia apenas uma promessa. Tudo era permitido desde que se pagasse o preço. O coração pulsante de qualquer salão era o balcão de bebidas. Atrás dele, o barman, muitas vezes, mais psicólogo do que comerciante. Servia doses de uísque, rum, cerveja artesanal e, ocasionalmente, conhaque francês diluído. O uísque, em particular, era a estrela. Raramente envelhecido, quase sempre adulterado com tabaco, querosene ou até pimenta para aumentar a ardência. Não era bebida para saborear. Era para entorpecer, para esquecer. Mas não se bebia apenas por embriaguez. Bebia-se para selar acordos, para comemorar vitórias, para anestesiar derrotas. Cada gole carregava uma intenção. E muitas vezes, uma provocação. Ao lado das bebidas vinham os jogos de azar. O pôquer era o mais popular, seguido do faroeste, do blackjack e de jogos improvisados com dados e moedas. As mesas eram palcos de tensão constante. Ali, homens perdiam salários inteiros, cavalos, terras e, em casos extremos, a vida. A trapaça era comum, um baralho escondido, uma carta na manga, uma piscadela para o cúmplice. Quem fosse pego. Trapaceando poderia sair com um tiro, ou, se tivesse sorte, apenas coberto de pontapés. Além disso, havia os espetáculos musicais. Um piano desafinado era suficiente para animar a noite. Pianistas ambulantes tocavam melodias que variavam entre o melancólico e o festivo. Em salões maiores, dançarinas subiam ao palco com vestidos coloridos, meias até o joelho e um leque de gestos provocativos. Elas dançavam quadrilhas, polcas, valsas e até cancan, arrancando aplausos, assobios e, não raro, conflitos. Nas noites mais agitadas, havia festas improvisadas, onde a bebida corria solta e os ânimos se exaltavam. Não era incomum uma briga começar por um empurrão acidental, um olhar mal interpretado ou uma cantada mal recebida. Garrafas voavam, cadeiras se quebravam, facas surgiam do nada. Às vezes, terminava com alguém jogado para fora pelas mesmas portas por onde havia entrado. Outras vezes, com sangue no chão. Mas nem tudo era violência. O salão também era espaço de conversa, de escuta, de confissão. Homens contavam histórias de batalhas passadas, de amores perdidos, de planos para o futuro. Havia risos sinceros, abraços de reencontro, conselhos trocados entre goles. Em algumas noites, o salão era a única igreja possível para aquelas almas perdidas, e havia também os negócios. Propostas eram feitas à meia luz, contratos rabiscados em guardanapos, sociedades nasciam ali mesmo, entre goles de rum e apertos de mão.
A informalidade era a lei, e a palavra de um homem valia mais do que qualquer papel. Em cada canto, uma cena. Em cada rosto, uma história. Em cada copo, um motivo. Se os salões do Velho Oeste eram tempestades sociais de vício, vaidade e violência, as mulheres que os frequentavam eram os raios que iluminavam e, por vezes, fulminavam a paisagem. A imagem tradicional da mulher do salão costuma ser caricata. Uma prostituta com vestido vermelho e plumas, encostada no balcão com um sorriso sedutor. Mas essa figura era muito mais complexa do que a história costuma contar. Em primeiro lugar, é preciso entender o contexto de gênero do século XIX no Oeste americano. As oportunidades para mulheres eram escassas. A maioria das cidades do Oeste era dominada por homens, mineradores, cowboys, pistoleiros, soldados. As mulheres que vinham para o Oeste o faziam muitas vezes em fuga, de famílias, de maridos, da pobreza extrema, ou em busca de um recomeço. O salão era um dos poucos espaços onde uma mulher podia, paradoxalmente, exercer algum grau de autonomia, mesmo dentro de um sistema profundamente explorador. Havia diferentes papéis femininos dentro dos salões, cada um com sua própria dinâmica e riscos. As garçonetes, por exemplo, eram contratadas para servir bebida e manter os clientes à vontade, mas seu trabalho frequentemente ia além do balcão. Esperava-se delas charme, conversa e muitas vezes insinuação. Algumas aceitavam gorjetas em troca de companhia, outras se envolviam em relacionamentos com clientes. A linha entre serviço e sedução era tênue e muitas vezes imposta. Dançarinas eram as estrelas da noite. Subiam ao palco com vestidos coloridos, botas de salto grosso e maquiagem exagerada. Sua dança podia ser elegante ou provocadora, dependendo do salão. Em muitos casos, dançar era só a porta de entrada para uma rotina exaustiva de entretenimento masculino. Mas algumas dançarinas conseguiam negociar melhores condições, exigiam cachês e impunham respeito. Elas sabiam que sua presença era essencial para manter o salão cheio. As Soiled Doves, como eram chamadas eufemisticamente as prostitutas, viviam em uma dualidade brutal. Algumas eram escravizadas por cafetões ou donos de salão, vigiadas e exploradas. Outras conseguiam certo grau de independência, cobrando pelo tempo e escolhendo com quem se relacionar. Em cidades maiores, algumas até acumulavam fortuna e influência. Não eram raras as histórias de mulheres que, com inteligência e tenacidade, ascenderam dentro do mundo dos salões. Algumas se tornaram donas de salão, gerenciando negócios, com pulso firme, contratando e protegendo outras mulheres, negociando com homens armados como iguais. Essas figuras femininas desafiavam todos os papéis sociais impostos da época, e muitas entraram para a história como lendas vivas. Mas o julgamento social era implacável. Para a sociedade conservadora da época, essas mulheres eram pecadoras, degeneradas, escórias da moralidade. No entanto, nas noites empoeiradas do Oeste, eram elas que ofereciam música, alívio, consolo e até alguma forma de lar para homens que viviam à margem do mundo civilizado. O salão, para essas mulheres, era prisão e palco, mas também era trincheira e trono. Apesar da fama de espaços de perdição, os salões do Velho Oeste desempenharam papéis econômicos e sociais centrais nas comunidades onde se instalaram. Eles não eram apenas pontos de diversão ou vício. Eram também motores de uma economia nascente, núcleos de informação e, ainda que de forma controversa, elementos de coesão social em territórios marcados pela instabilidade. Em muitos vilarejos que surgiram da noite para o dia, com a chegada de uma ferrovia ou a descoberta de um veio de ouro, o salão era a primeira estrutura a ser construída. Antes mesmo de igrejas, escolas ou hospitais, havia o bar. Isso porque os homens, e naquele momento eram em sua maioria homens, precisavam de um lugar para se reunir, um espaço onde pudessem gastar, conversar, negociar, esquecer. Os salões movimentavam a economia local em vários níveis. Empregavam bartenders, cozinheiros, músicos, dançarinas, seguranças e garotas de programa. Compravam bebidas, alimentos, móveis, roupas
e até instrumentos musicais de outros comerciantes locais. Muitos saloons também atuavam como pequenos hotéis ou pousadas, cobrando por quartos, banhos, refeições e até lavagem de roupas. Além disso, era comum que um saloon oferecesse crédito informal aos clientes frequentes, um tipo de caderneta, fiada, baseada na confiança e na reputação pessoal. Esse sistema criava laços de dependência e fidelidade. O saloon se tornava mais do que um bar. Era um banco, uma agência de empregos, um centro de decisões comunitárias. Mas não era só dinheiro que circulava entre aquelas mesas. Circulavam também informações, rumores, notícias e estratégias políticas. Candidatos a cargos locais faziam campanha nos saloons. Xerifes buscavam apoio entre os donos de bar. Decisões sobre onde construir estradas, quem apoiar em disputas judiciais, ou até quem deveria ser linchado, eram discutidas ali, entre um gole de uísque e uma rodada de pôquer. E havia também o papel simbólico. O saloon era o ponto de encontro diário. Um lugar onde se celebravam casamentos, vitórias, colheitas, conquistas, onde se choravam mortes, fracassos, perdas. Era o clube social da cidade, aberto a todos, ou quase todos, que pudessem pagar. Contudo, esse poder também trazia tensões. Igrejas, escolas e associações de temperança viam os saloons como inimigos da ordem e da moral. Em diversas cidades, a presença de muitos saloons era associada ao aumento da violência, do alcoolismo e da degradação da vida familiar. Em algumas localidades, havia mais saloons do que qualquer outro tipo de comércio. Isso gerava um campo de batalha ideológico que ecoaria por décadas, culminando no século XX com o movimento que levaria à lei seca nos Estados Unidos. Ainda, assim para os habitantes do Oeste em formação, os saloons eram mais do que bares, eram centros nervosos de uma sociedade em construção. Eram o eco de uma vida mais civilizada, tentando emergir em meio à poeira, à distância e à selvageria. Se os saloons eram o coração social do Velho Oeste, eram também seu estômago, e como todo estômago, digeriam, mas também regurgitavam. A violência era parte intrínseca da vida nesses estabelecimentos. Ali se bebia, se dançava, se negociava, mas também se brigava, se ameaçava, se matava. O saloon não era um ambiente seguro. Ao contrário, era um lugar onde o perigo era uma constante silenciosa. As tensões acumuladas pela dureza da vida no Oeste explodiam com facilidade, e o álcool funcionava como combustível imediato. Uma simples troca de olhares podia virar briga. Um comentário torto, uma risada fora de hora, uma jogada suspeita de pôquer, tudo podia escalar para socos, cadeiras voando, garrafas quebradas na cabeça de alguém. A presença de armas de fogo era a norma. Quase todos os homens carregavam revólveres à cintura. Alguns saloons maiores, tentando evitar banhos de sangue, exigiam que os clientes entregassem suas armas na entrada. Mas essa regra era difícil de impor. Afinal, em uma terra onde a lei era escassa e lenta, o revólver era garantia de sobrevivência. Muitos viam o desarmamento como suicídio. Era comum que discussões se resolvessem com um duelo informal. Às vezes o embate acontecia dentro do saloon mesmo. Em outras, os desafetos saíam, caminhavam até o meio da rua empoeirada e resolviam tudo com 2 tiros. O mais rápido sobrevivia, o mais lento virava lenda, ou estatística. Havia também os acertos de contas. Bandidos procuravam rivais, pistoleiros caçavam contratos, caçadores de recompensa esperavam seus alvos aparecerem para um trago. Muitos confrontos históricos do Velho Oeste começaram e terminaram entre as paredes suadas de um saloon. Além disso, os saloons eram terreno fértil para trapaças e pequenos crimes, cartas marcadas, dados viciados, bebida adulterada. Batedores de carteira agiam nos saloons lotados. Havia extorsões, ameaças veladas, embriaguez criminosa. As brigas frequentemente envolviam múltiplas pessoas e exigiam a intervenção de bartenders, seguranças ou até do xerife, quando este não estava envolvido. E quando não era o crime direto, era a justiça informal que imperava. Se alguém cometia um erro grave,
trapacear no jogo, desrespeitar uma mulher, ofender um figurão local, não raro era arrastado para fora e linchado. A multidão decidia. A moral era relativa. A lei era moldada pelo consenso dos mais armados. Mas havia também outro tipo de violência mais silenciosa, o desespero. Homens que bebiam sozinhos por dias, afundando em dívidas, sendo expulsos dos saluns quando já não podiam pagar. Mulheres exploradas até a exaustão, obrigadas a sorrir, mesmo em dor. Vícios que consumiam vidas lentamente. Famílias desfeitas pela roleta de álcool, jogo e promiscuidade. O salão era um espelho do Oeste, e o Oeste era um território em disputa, entre a civilização e a barbárie, entre a liberdade e o caos. Embora houvesse milhares de salões espalhados pelo Oeste americano, alguns se destacaram por sua importância histórica, pelo número de lendas associadas a eles ou simplesmente pelos eventos dramáticos que ali aconteceram. Esses lugares ultrapassaram os limites de suas paredes de madeira e entraram para o folclore, como templos da liberdade, do perigo e da contradição. Um dos mais famosos é o Long Branch Saloon, localizado em Dodge City, Kansas. Fundado em 1874, tornou-se símbolo da vida boêmia do Oeste. Seu nome foi emprestado de um salão homônimo em New Jersey. Mas ali, nas planícies de Kansas, ganhou fama por atrair cowboys, pistoleiros e jogadores de todo o território. Foi frequentado por nomes históricos como Wyatt Earp e Bat Masterson, dois homens que navegaram entre os papéis de agentes da lei e homens perigosos. O Long Branch não era apenas um local de bebidas. Tinha palco, música ao vivo e jogos de azar em rotação constante. Era um salão de reputação pesada, mas incontornável. Outro salão lendário é o Jam Theater, em Deadwood, Dakota do Sul. Fundado em 1877 por Al Swearingen, o Jam não era apenas um salão, era uma operação de entretenimento completo, com bordel, palco para shows, orquestra e restaurante. Swearingen, seu proprietário, era tão carismático quanto brutal, conhecido por seu controle de ferro sobre as mulheres que empregava. Ele enriquecia às custas dos mineradores que vinham gastar seu ouro em troco de prazer fugaz. O Jam sobreviveu, até 1899, quando foi destruído por um incêndio. Até hoje é lembrado como símbolo máximo da mistura de glamour e brutalidade do Oeste. Em Tombstone, Arizona, o Birdcage Theater se destacou por ser simultaneamente um teatro, um bordel e saloon. Operando entre 1881 e 1889, recebeu esse nome porque os quartos privados tinham pequenas janelas com cortinas, lembrando gaiolas de pássaros, de onde as mulheres acenavam para os clientes. O Birdcage ficou famoso por abrigar uma das partidas de pôquer mais longas da história. Um jogo que durou 8 anos ininterruptos, segundo a lenda. Lá também aconteceram vários tiroteios e discussões sangrentas, envolvendo figuras como Doc Holliday e Johnny Ringo. Hoje, o prédio ainda existe como atração turística. Em Virginia City, Nevada, o Silver Queen Hotel and Saloon é outro marco. O bar contava com um balcão feito de prata maciça e um enorme retrato de uma mulher, adornada com moedas de prata no vestido. Era frequentado por mineradores ricos e por artistas em busca de fama. Reza a lenda que fantasmas ainda rondam seus corredores, lembrança das histórias não resolvidas daquele tempo. Esses salões não eram apenas estabelecimentos comerciais. Eram centros simbólicos, cada um com seu microcosmo social, seus códigos, seus dramas. Tinham regras próprias, personagens marcantes e histórias que alimentavam a imaginação de uma nação inteira, e mais tarde do mundo todo. Com o tempo, muitos desses salões foram destruídos por incêndios, desativados ou convertidos em hotéis e museus. Mas os que sobreviveram, ou foram restaurados, continuam a atrair curiosos. Pesquisadores e amantes do faroeste. São testemunhos silenciosos de um tempo em que cada gole podia ser o último, e cada noite, uma história digna de lenda. Como toda a estrutura social que nasce do tempo e das circunstâncias, os salões também conheceram seu crepúsculo. O que,
Antes era símbolo de liberdade, prazer e resistência, se tornaria, com o passar dos anos, alvo de condenação, esquecimento e romantização. O declínio dos salões se deu por múltiplos fatores, entrelaçados como as cartas marcadas que tanto circularam por suas mesas. Um dos mais decisivos foi o próprio avanço da civilização e da ordem institucional. À medida que as cidades cresciam, surgiam códigos legais, departamentos de polícia, igrejas mais atuantes e movimentos sociais que combatiam a cultura do álcool e da devassidão. Um desses movimentos foi a Liga da Temperança, formada em meados do século XIX, composta majoritariamente por mulheres. Elas viam os salões como centros de destruição familiar, locais onde maridos perdiam seus salários, se embriagavam e voltavam para casa com violência e vícios. Suas marchas, discursos e campanhas pavimentaram o caminho para uma mudança de mentalidade coletiva. Esse impulso culminaria na Lei Seca, ou Prohibition, oficializada nos Estados Unidos em 1920, com a 18ª emenda à Constituição. O álcool foi proibido em todo o território nacional. Os salões fecharam às dezenas de milhares. Seus donos foram à falência ou migraram para atividades ilegais. Alguns se tornaram figuras-chave no submundo do crime organizado, alimentando o surgimento de mafiosos como Al Capone. Mas mesmo antes da Lei Seca, a era dos salões já vinha, perdendo força. A mudança nos meios de transporte, com o surgimento do automóvel, a expansão da eletricidade, a chegada da rádio e o desenvolvimento dos clubes sociais urbanos criaram novos espaços de sociabilidade. O salão, com sua aura poeirenta e sua rusticidade, foi ficando para trás. Contudo, em vez de desaparecer completamente, ele renasceu sob outra forma, a da lenda. O cinema de Hollywood, nas primeiras décadas do século XX, encontrou nos salões o cenário perfeito para suas histórias de pistoleiros, cowboys e donzelas corajosas. Filmes como My Darling Clementine, 1946, High Noon, 1952, Unforgiven, 1992 e muitos outros ajudaram a cristalizar no imaginário popular uma versão mítica e romantizada dos salões. O salão virou sinônimo de tudo o que o Velho Oeste representava: liberdade, risco, paixão, ambiguidade moral. Músicas country e bluegrass ecoaram essa memória. Pinturas, peças de teatro, livros e séries de TV reencenaram seus duelos e suas danças. Até os videogames modernos reproduzem seus ambientes, como em Red Dead Redemption, onde o salão é o ponto de partida de aventuras, traições e alianças. Alguns salões históricos foram restaurados e funcionam hoje como museus vivos. Neles, turistas podem beber um uísque, ver os móveis originais, assistir a recriações teatrais de brigas e partidas de pôquer. É uma forma de manter viva a memória, mesmo que filtrada por uma lente de espetáculo. Assim, os salões saíram de cena como atores coadjuvantes de uma peça que terminou. Mas se fixaram no palco da memória como personagens principais de um tempo que nunca deixou de fascinar. Quando fechamos os olhos e imaginamos o Velho Oeste, a imagem que se forma, quase sempre, começa com uma rua empoeirada, cavalos amarrados, em estacas de madeira, e ao fundo um prédio com portas de vai-vem rangendo ao vento. Esse prédio é o salão. Não há figura mais icônica, mais cinematográfica, mais carregada de significados do que esse espaço híbrido de transgressão e pertencimento. Os salões do Velho Oeste foram muito mais do que bares. Foram espelhos das tensões da época. Liberdade versus ordem, prazer versus pecado, improviso versus civilização. Neles, homens e mulheres que não cabiam no mundo civilizado criaram um universo próprio, bruto, por vezes cruel, mas também intensamente humano. Ali se vivia sem freios, sem máscaras. Era o território dos excessos, das paixões, das brigas, das danças, das confissões. Cada salão era um microcosmo da sociedade que se formava em marcha, na ponta dos esporas e no cano dos revólveres, mas também eram espaços de resistência, resistência à monotonia, à autoridade, ao puritanismo. Numa época em que as estruturas formais ainda engatinhavam, o salão oferecia pertencimento a quem vivia nas margens.
forasteiros, perdedores, sonhadores. Homens que não tinham casa, mulheres que não tinham vez, almas que só existiam ali, naquele intervalo entre a música do piano e o primeiro tiro da noite. E talvez seja esse o motivo pelo qual, mesmo após seu desaparecimento prático, os saloons nunca deixaram realmente de existir. Eles persistem como metáforas. Em filmes, são um palco de duelos morais. Em livros, representam os limites da sociedade. Em jogos, são o ponto de partida para jornadas épicas. Em nosso imaginário, são lugares onde tudo pode acontecer, e quase sempre acontece. Mais do que estrutura física, o saloon é símbolo. Um lembrete de que, em algum momento da história, fomos mais instintivos do que racionais, mais impulsivos do que éticos, e que, apesar de toda a brutalidade, havia beleza naquele caos. Hoje, os saloons sobrevivem não na poeira das ruas, mas na poeira da memória. Cada vez que um velho filme começa com um piano tocando ao fundo e uma porta rangendo, um pedaço desse mundo esquecido se acende novamente. E talvez, nesse brinde eterno entre passado e presente, possamos compreender um pouco mais sobre quem somos e de onde viemos.